Mateus capítulo de número 26, versículo 41. Eu vou contar até 3 e você vai ler. Esse versículo é para você. Amém? 1, 2, 3. Leia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é bom, mas a carne é fraca. Outra vez. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é bom, mas a carne é fraca. Feche os seus olhos, Senhor, esta é a tua palavra. É de onde nós vamos começar, Senhor Deus, a ministrar esses homens e mulheres, visitantes que estão aqui nessa noite. Vem com o teu poder e a tua palavra aos corações dessas pessoas, Senhor. Mas antes, retira de nós, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos e dos nossos corações, todas as mazelas humanas. Senhor Deus, agora eu dou uma ordem para que, se qualquer espírito imundo, maligno esteja obstruindo, Senhor Deus, a cavidade auricular dos teus filhos, ou aprisionando os seus corações, eu dou uma ordem para que se retirem em nome de Jesus. Que a tua palavra seja ouvida, e sim, Senhor, venha, Senhor Deus, estar no coração dos teus servos, é o que eu te peço em nome de Jesus. E você diz: amém. Toma seu assento, em nome de Jesus. Esse texto, ele é bem sugestivo, porque Jesus vai para o jardim chamado Getsemane, após a Santa Ceia, que nós conhecemos como a última ceia. Nesse contexto, Jesus vai chegar neste lugar e vai dizer aos discípulos: vigiai e orai comigo, para que não caiam em tentação. A construção do texto vai dizer, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando? Ele está dizendo: olha, o que está dentro de vocês, que é o Espírito Santo, está pronto. Eu não sei se você sabe, mas uma vez que você aceitou Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Alguém deu um aleluia? Eu vou explicar. Você foi selado com o Espírito Santo da verdade. Em João capítulo de número 15, ele deixa claro: estarei em vós, vocês estarão em mim. Ainda em João 14, ele vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque ele habita com vocês. Ou seja, o mundo não pode conhecer o Espírito Santo se não for através das vossas vidas. Talvez você vai se escandalizar comigo nesta noite em eu dizer para você que dentro de você há um composto do céu, há um composto do Deus eterno, e este que está dentro de você agora é o Espírito de Deus que veio sobre a tua vida. No momento da tua conversão, entenda, irmão, quando a gente vai para o lado da Umbanda, as pessoas que lá nos recebem diz que o Espírito que está dentro de nós precisa ser trabalhado. Que isso, pastor? Precisa ser trabalhado e precisa ser ensinado, além de ser incorporado. Esquisito, né? Mas vamos trazer para cá. Quando chega na igreja, a gente se converte. Antes da gente se batizar nas águas, a gente já recebe o Espírito Santo. Que isso, pastor? Depois que o Espírito Santo entra em nós, a partir deste momento as ações passam a ser do Espírito Santo. Ali tem crente que, mesmo convertido, ele foi selado. O Espírito da verdade está dentro dele, mas ele, o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que você repetiu? Aprisiona os desejos e as vontades do Espírito. Que é isso, pastor? É que o Espírito, ele não só entra, mas ele traz dons de discernimento. Eu não tenho tempo para explicar. Dons de serviço, dons de trabalho e dons de governo. Outro dia você me cutuca e eu te explico tudo, mas para adiantar, por que ele quer me
dá dons de serviço, porque Ele te chamou para servir no reino. Ele não te chamou para ficar sentado aí. Ele te chamou para exercer a obra, para operar o chamado. Ele te chamou para que você pudesse falar em nome dEle, orar em nome dEle, pregar em nome dEle, curar em nome dEle, evangelizar no nome dEle, cantar no nome dEle. Alguém vai entender? Profetizar no nome dEle, ressuscitar no nome dEle, declarar no nome dEle. Para isso você precisa do poder dEle. Não adianta só ser selado e não usar o poder. É por isso que tem gente que tem dom de revelação. Pastor, por que eu tenho dom de revelação? É crente? Sim. Foi selado? Fui. Recebeu. Tem gente que já tem dom de interpretação de sonhos. Outros, o mistério com ele é quando ele sonha. Outros, quando acorda, tem uma visão. E durante o dia, a visão se concretiza. Pastor, não sei o que fazer com isso. Eu sei. Se enche de Bíblia, se enche de oração, se enche de jejum. Porque isso vai aflorar ainda mais. Eu não sei se você sabe, mas o homem carnal não consegue compreender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, que isso, pastor? É quando eu deixo de ser carne e me torno espiritual. Eu consigo compreender o que Deus está fazendo. Eu consigo entender o que Deus está falando. Eu consigo compreender o que Deus está ordenando. Só tem crente aqui nessa noite, irmão. E quem ainda não é simpatizante, então vai cair hoje na arapuca. Que arapuca? É que o Espírito Santo armou tudo para você vir aqui. Cutuca 3 crentes e fala para ele, vai. O Espírito Santo armou para você estar aqui nessa noite. Fala, tu ia para outro lugar, vai. Mas ele te trouxe para cá. Teu rumo era outro, mas ele te trouxe para cá. O endereço era outro, mas ele te trouxe para cá. Você está dizendo, pastor, o Espírito selou, e aí se aprisiona. Irmão, para com essa desculpinha. Eu não dou glória porque eu acho errado. Dar glória a Deus é chamar a existência aquele que já está presente. Falar aleluia e enaltecer o nome dele, irmão. Glória a Deus e aleluia não mata ninguém, não é barulho não. Eu acho engraçado, quando era do mundo, gostava de funk, parava perto da caixa do Furacão 2000, saía surdo do baile, aí entra para a igreja, não quer barulho, não quer som alto, não quer que ninguém dê uma rachada de glória no teu ouvido. Acho tão bonito quando era do mundo, ia por uma Maracanã, Itamengô, Fogô, Vasco, vencer. Aí agora que é de Deus, chega aqui, não, eu estou adorando, mas estou adorando em espírito. É sério? Cutuca quem está do teu lado, dá pelo menos uma rajada de glória aí, vai. Fala sem entender, abre a tua boca e dá o melhor grito de glória a Deus que tu já deu na tua vida. Cheios do Espírito Santo. E ele foi só cheio, não. A aparência era de quem estava bêbado. Já viu bêbado? Ele roda, tomba, cai, fala sozinho, fala com nada, abre a boca para falar com ninguém, mas está cheio do Espírito. Está voltando. É a presença. Eu falei para um irmão, vocês podem correr para onde vocês quiserem. Na minha Bíblia diz que no final dos tempos todos vocês serão batizados. O mais tímido vai estar lá. Aquele que mais tem vergonha vai estar lá. Porque Jesus falou para eles, vocês ficam ligados, quando eu for, eu vou mandar um negócio para vocês que é esquisito. Ele disse o que? O Espírito Santo é verdade. O que ele não sabia, irmão? Que ele ia quebrar tudo. Primeiro, ele entra dentro da igreja abrindo as portas. Estava todo mundo trancado, quietinho lá, só orando. Ele veio com um vento, bum, abriu, bum. E quando abriu, estava todo mundo no mistério. O pessoal que passava na rua falou, gente, que é aquilo? E aí as calúnias não vêm, não estão bêbados, não sabem o que está falando, estão falando a nossa própria língua. Não, irmão, eu estou falando a língua do céu. Falar em língua estranha é falar a língua do céu. Você está dizendo isso, pastor? Eu estou pegando um pedaço aqui só para te dizer, ei, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Irmão, tudo que o mundo produz é maligno. O que eu disse? Tudo que o mundo produz é maligno. Eu gosto de futebol, irmão. Sou flamenguista, mas não assisto o Flamengo faz um tempinho. E esse dia eu sentei para assistir mais que ele perdeu. Acho que a culpa é minha. Por que você está dizendo isso? Porque o meu time adora um Deus. Ele canta o nome de um Deus. Ele não entra em campo sem acender uma vela para o Deus dele. Então como que eu posso permitir que o meu coração se encha do meu time e se esvazie da presença? Nós precisamos entender isso aqui, irmão, que ainda tem uns irmãos aqui enraizados. Eu ainda estou vendo ainda, quando acaba o culto, os irmãos preocupados, qual é o placar. Irmão, você está idólatra. Você está adorando um ídolo, e o nome do teu ídolo é o teu time. Da mesma forma as irmãs que, não, pastor, eu tenho que ir por causa da minha novela, e naquela hora você não pode ligar, não pode mandar mensagem, que está vendo a novela. Ei, irmão, isso é idolatria. E nós precisamos entender. Então vigiar com Jesus para não cairmos em tentação é abandonar as coisas. Se eu ficar aqui massageando o teu ego, para você ficar aqui, irmão, eu terei uma igreja rica, próspera, mas que adianta eu ganhar o mundo se eu não vou ganhar a salvação? Que adianta eu ter tudo aqui, irmão, as melhores viagens, comer a melhor casa, se eu não vou ter a salvação? Então a palavra de Jesus no último dia não foi recebam, prosperem, conquista, não. Vigiem, para que não entreis em tentação. Jesus está dizendo, sejam radicais ao amor que vocês sentem por mim. Ele estava deixando claro para eles. A mesma coisa é a igreja tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Irmão, está na lei judaica, ama o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Então eu amo a Deus acima do meu time, da minha série, do meu filme, do meu carro, da minha casa, das minhas filhas, da minha esposa. Que é isso, pastor? Se a minha esposa disser a partir de amanhã eu não volto mais para a igreja e você tem que vir comigo, eu vou falar para você, vai ficar fora, porque eu ainda vou continuar, porque a minha salvação, irmão, não depende do meu cônjuge, não depende das minhas filhas. Irmão, eu te convido a abrir Apocalipse. São 22 capítulos. Lê. Você vai, Apocalipse está se cumprindo. Se a trombeta tocar agora, qual é a tua condição? Você está pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor? Ou será que você não vai ser o pregador da grande tribulação? Pastor, mas a igreja me feriu Jesus. Pastor, mas a igreja matou meu ministério, matou Jesus. Não tem desculpa para você. Deus está falando com alguém, vigiai, para não entrar em tentação, irmão. Você precisa entender o que Ele está falando com você aqui. Ele faz um alerta aos discípulos no Getsêmani, e Ele deixa bem claro para eles, olha, eu preciso que vocês fiquem focados. Eu preciso que vocês mantenham a fé. Não importa, irmão, o que está acontecendo lá fora. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Ei, cutuca quem está do teu lado e fala, não, deixa o teu amor esfriar. Fala o teu não, vai, fala o teu não. Deixa o teu amor esfriar não. Você sabe o que causa o esfriamento do amor? Afastamento da palavra. Sabe o que causa esfriamento do amor? Quando você para de consagrar pelo menos 2 vezes por semana, fazer jejum 2 vezes por semana. Sabe o que causa esfriamento do amor? Quando você para de orar a Deus. Irmão, eu tenho dia de folga, mas eu oro a Deus quase todos os dias. E eu vou te falar que as minhas experiências, quando eu não tenho tempo para orar a Ele, eu não estou falando de oração na casa de alguém, porque isso não vale para mim. Que é isso, pastor? É quando eu estou orando com Ele, eu e Ele sozinho, num quarto fechado. Então eu consigo fazer isso 4, 5 vezes por semana. Tirando isso, tem na minha agenda pastoral. Chega no final do dia, quando eu não consigo isso, irmão, eu me sinto nu, eu me sinto fraco, eu me sinto pobre. Às vezes eu estou
sentado numa grande mesa, abastada com tudo. E as pessoas olham para mim e dizem: o que está acontecendo, pastor? Está faltando alguma coisa? Não. E eu estou olhando por nada, me lembrando. Levantei tão cedo que não tive tempo. E agora eu estou aqui diante dele. Que é isso, pastor? Meu celular é carregado pelo menos 2 vezes por dia, irmão. O celular do pastor é assim. Agora, como eu posso me interessar, me preocupar da carga para o meu celular e não da carga para o Espírito que está em mim? Como eu posso me preocupar em recarregar a minha internet de casa, mas não me preocupar em carregar a internet do Espírito? E nós precisamos entender, porque tem muitas igrejas que estão desconectadas, irmão. No mundo técnico do pastor Luciano, que mexe com computação, e do diácono Cleide, elas arrumaram um Wi-Fi interno, não precisam mais de nada externo. Você está dizendo, elas estão cheias delas mesmas e andam com elas. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu estou pregando para crente. Você sabe, você chega e não sente a presença, você chega e não sente o poder, você percebe que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é. Isso é sensibilidade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica quando encontra alguém cheio do Espírito. Então, quando você que tem o Espírito chega num lugar que não tem a presença do Espírito, tu fica assim: tem alguma coisa errada aqui, mas não sei o que é, mas está tudo lindo, está tudo bonito, está tudo, as luzes são as melhores, o louvor é o melhor, a banda é a melhor, o som é o melhor, a fumaça é a melhor, o estacionamento é o melhor, a cantina é a melhor. Não, mas está faltando alguma coisa. Você sabe o que está faltando, é a presença. E você precisa entender isso, porque há um poder sobrenatural do céu dentro de você. E antes de abrir o próximo texto, eu preciso que tenha um dedo de profeta, pelo menos um. Levantou 1, 2, 3, 4, aponta para alguém e fala: um poder sobrenatural de Deus dentro de você. Vai. Fala: eu declaro a manifestação dele.